E é o tema da vez aqui para o Brasil, um estudo que projeta biocombustíveis que podem crescer aqui no Brasil, chegando a 30 bilhões de litros até 2030. Um terço deste total deve ser apenas de etanol de milho, que vem recebendo diversos investimentos recentemente. Gustavo Lustosa já está aqui conosco e traz detalhes sobre esta projeção de crescimento. O que isso significa, Gustavo? É muito a mais do que a gente hoje produz por aqui? Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Virou quase corriqueiro, né? Falar que, vamos construir uma nova usina de etanol de milho, seja isso no Centro-Oeste, ou até no Mato Piba, até mesmo no sul do país, ou usinas de etanol de cereais, né? Agora tem usina de etanol de trigo, etanol de sorgo. Mas aí, conforme esse mercado vai se estabilizando, o pessoal já começa a projetar o futuro, né? O que vem por aí? Tanto, né, do lado positivo, né, de você ter uma oferta na medida em que novos mercados, né, como o SAF, por exemplo, ou de combustível marítimo, tem essas pressões aí de descarbonização, quanto pelo lado negativo, né, que principalmente aí, além das oscilações naturais do preço de milho, as canetadas aí seja em relação ao preço da gasolina que acaba interferindo no preço do etanol, ou seja, no aumento da mistura ali do etanol na gasolina, esse é um mercado que ainda tem muitas dúvidas. E outra dúvida também muito importante é a questão da biomassa, porque essas usinas de etanol de milho, para elas serem, né, para elas funcionarem, né, a fonte energética dela é um subproduto da indústria da silvicultura, né, ou seja, o cavaco de madeira ele funciona ali como energia. Esse estudo aí que tem esses highlights que você já apresentou, né, 30 bilhões de litros de biocombustíveis até o final da década, sendo um terço aí do etanol de milho, foi um estudo feito pela LEC Consulting, que foi compartilhado aqui com a AgFeed em primeira mão. E a consultoria estima que hoje cerca de 70% da produção de milho já é consumida internamente. Geralmente, né, esse milho vira ração animal, né, vira ali, abastece as granjas, ou também a produção de suínos, mas esse patamar tende a aumentar justamente na medida em que o etanol de milho vai ganhando espaço, né? E a, o avanço do etanol de milho ele reacende também uma outra discussão muito interessante, Gabriel, que é aquela velha discussão do feed versus fuel, né? Ou seja, o quanto de produção de grãos vai para biocombustíveis, ou seja, vai para energia, ou quanto de produção de grãos vai para alimento. Inclusive, o presidente Lula, lá no evento na Alemanha essa semana, chegou a dizer que, né, seria um absurdo que ninguém jamais iria produzir mais, mais energia do que comida nesse caso, mas esse estudo da LEC Consult indica que talvez a gente vá para um caminho em que a energia ganhe um pouco mais de espaço, justamente por isso que eu falei, essa pressão aí de algumas cadeias de se descarbonizarem, na mesma medida em que a oferta de milho aumenta, porque a gente tem, né, uma adoção de tecnologia muito forte, né, no milho. O milho ele tem ali aquele concorrente clássico que é o etanol de cana, que é uma cultura um pouco mais travada em relação à adoção de biotecnologia, travada em relação ao aumento de produtividade, enquanto que o milho ali, ele acaba, se a gente olhar um histórico de 10 anos para cá, a produção de milho, o que era um milho safrinha, né, como o pessoal chamava, agora já vira uma segunda safra, que ela é quase tão grande quanto a soja. Então, a oferta aumenta, a demanda tende a aumentar. Então, talvez a gente comece a ver essa discussão e pegar um pouco mais de tração justamente por conta disso. O que é muito curioso dessa dinâmica do etanol de milho é que as usinas resolvem um problema histórico, porque sempre produziu-se muito milho no interiorzão do país, né, no centro-oeste, no norte, nordeste, e eram regiões que não tinham tanto esse consumo do, do milho seja para ração, né? Obviamente para o etanol ainda não existia essa demanda, mas porque as grandes indústrias de produção de ração animal estavam mais para o sudeste, né? Onde tem geralmente mais indústrias. Então você acabou resolvendo um problema de um gargalo até logístico, né? De um milho que tinha que sair lá do interior do Mato Grosso e ir para Santos para, por exemplo, ser exportado para a China, ele fica lá na região, acaba dando mais liquidez e até nessa última safra agora, teve muito produtor que optou por, ao invés de fazer algodão, que é historicamente uma cultura mais rentável nessa segunda safra, acabou optando pelo milho, justamente porque tem essa demanda aí das usinas ali muito, muito, muito em voga. Só para a gente ter uma ideia, a gente encerrou 2025 com 29 usinas de etanol de milho em operação e ainda 16 em construção. Se a gente voltar uma década atrás, não fechava uma mão a quantidade de usinas de etanol de milho que a gente tinha. E as usinas de etanol de milho também têm um efeito potencializador, que são subprodutos. O DDG,
que pode ser utilizado como um substituto na ração animal, é uma proteína ali que acaba diminuindo o ciclo de engorda do boi, então, né, assim, traz esses benefícios. E também, obviamente, o próprio óleo, né, que o óleo de cozinha que a gente usa, óleo de milho, é algo que também acaba potencializando essas usinas, né? Diferente da cana, que o cara escolhe ou açúcar ou etanol, e ela não gera tantos subprodutos, ela até gera ali um pouco de vinhaça, né, um pouco de alguns elementos que podem voltar como fertilizantes naturais, mas ela não tem tanta, né, não são subprodutos que têm tanta aderência como os do milho. Mas eu falei, ainda tem algumas questões a serem resolvidas aí em relação ao futuro do etanol de milho. Esse estudo da LEC Consult tentou responder um pouco disso. Como eu falei, a biomassa talvez seja a questão principal dessa questão toda, porque para uma usina de etanol de milho funcionar, ela precisa de madeira. Para a madeira existir, a gente precisa de uma plantação de madeira, né? Uma silvicultura, ou seja, o que uma Suzano faz, por exemplo, só que ela usa essa madeira para se transformar em papel, papelão, a gente precisa de empresas de madeira que justamente tenham esse fim aí para as usinas de etanol de milho. E aí, principalmente nessas regiões, por exemplo, Mato Grosso, não, é muito diferente, por exemplo, do estado do Paraná, o estado até do próprio Mato Grosso do Sul, não é um estado que tem esse histórico de produção de eucalipto, por exemplo, né? Não é nada nativo de lá e nunca motivou indústrias a irem para lá. E tem uma questão de tempo também, né? Se a gente plantar hoje um pé de eucalipto, a gente vai conseguir colher ele, entre aspas, daqui a alguns anos, né? Sendo que a produção de etanol ela é um pouco mais dinâmica do que isso. Recebe o milho, em alguns dias esse etanol já está pronto. Lá no próprio Mato Grosso, tem tido inclusive uma pressão ambiental, porque para abastecer essas usinas, tem até uma investigação do Ministério Público, lá do estado do Mato Grosso em andamento, tentando investigar o fornecimento de madeira de desmatamento ilegal para essas usinas. Uh, Existe ali uma certa dinâmica diferente, porque o Código Florestal, lá de 2012, proíbe o uso de madeira nativa como biomassa. A Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, ela autoriza isso. Então, também tem um imbróglio jurídico aí nesse meio. Mas só para a gente ter uma ideia, os cálculos do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o consumo de milho para o etanol até o final da década vai estar próximo de 30 milhões de toneladas, né? Ou seja, para a gente chegar aí nessa produção toda de biocombustível, especificamente etanol de milho, a gente vai precisar de tudo isso de milho, né? De milho em grãos. Isso demandaria 436 mil hectares de floresta, né, de biomassa, para que esse biocombustível seja produzido. Só que se a gente olhar para 2024, que são os dados mais atualizados, o estado tinha menos da metade desse total. Ou seja, vai faltar árvore para produzir etanol de milho. Por isso começa a rolar essas pressões ambientais, né? Muita gente ali precisa da massa, acaba vindo de um fornecedor, talvez, né? No desespero ali do fornecimento, acaba indo para um fornecedor que não tem ali as legalidades corretas. Então, o estudo da LEC chega à conclusão que muitos desses projetos das usinas levaram esse tema como a gente vê depois. Só que aí, conforme essas usinas vão aumentando, a competição também por biomassa aumenta, e aí essa biomassa até acaba se perdendo aí pelo caminho. Existe um movimento aí de algumas empresas de analisarem esses mercados. Há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com a Dexco, né, que é uma empresa listada aí, focada justamente no cultivo de madeira para a produção aí de uma série de coisas mais ligadas ali à decoração, né, os principais negócios deles são esses, mas é uma empresa que tem expertise de madeira. E ele citou para mim, o diretor da empresa, quando eu entrevistei ele nessa ocasião, que eles são muito chamados para atuarem no Mato Grosso, né, para adquirirem terras lá e cultivarem terras justamente por conta dessa demanda. Algumas das empresas grandes de etanol de milho do país, como por exemplo a AFS, que é a segunda maior do país, ela só não é marca Impasa, ela tem as áreas próprias. Então essa foi uma empresa que não deixou para depois, ela já foi ali ao mesmo tempo que ela desenvolvia as indústrias de etanol de milho, ela foi comprando terras e começando a cultivar eucalipto. Então, Gabriel, tem esse crescimento projetado justamente por conta dessa demanda e pelo aumento de oferta de milho, mas a gente também está falando de um mercado um pouco instável, né? Instável por conta desse problema da biomassa, mas também pelo problema ali de que o preço do etanol ainda é muito dependente da gasolina. Tem a questão ali do próprio preço do milho, né? Se o milho às vezes sobe mais do que o preço do etanol, às vezes a usina vai ter um certo prejuízo porque ela está comprando milho caro e vendendo etanol barato. Atualmente o cenário é o inverso, porque o preço do milho está considerado baixo aí pelos produtores, pelo mercado, enquanto o preço de etanol aí justamente, né, na foto do momento que a gente vê petróleo alto, que vocês estavam comentando agora,
levando a gasolina e, consequentemente, levando o etanol, a situação hoje está um pouco mais favorável. Mas é um mercado aí que, por mais que já tenha crescido muito, ainda tem certas dúvidas aí pela frente, Gabriel. Muito obrigado, meu caro, pelas informações, pelos detalhes deste crescimento do mercado de biocombustíveis no Brasil. Parece ser a cartada do governo, inclusive, para aproveitar oportunidades internacionalmente. A gente viu essa viagem do presidente Lula à Europa, falando muito sobre a bioeconomia, os biocombustíveis, que podem ser alternativa ao petróleo, que agora está caro e depende demais da estabilidade e das tensões lá no Oriente Médio. Até uma próxima. Obrigado pela participação. Obrigado, meu caro. Ótimo dia. Valeu.